Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 17, mas eu vou convidar para a gente ler juntos aqui na TV, na tela. A gente vai ler na mesma versão, porque eu acho importante a gente estar conectado com essa mesma versão, Bíblia Viva, tá? Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Enquanto vocês ainda estamos nessa linda transição aí das nossas crianças, queridos irmãos, orem, para que o Senhor Jesus esteja nos conduzindo como igreja nas melhores decisões. Nós já iniciamos algumas semanas de desconfortos, porque nós estamos crescendo. E essa é a oração que eu sempre faço a Deus. Deus, eu só quero bons problemas. Porque problema todo mundo vai ter, então me dá só os bons, Os bons desconfortos, porque desconforto todo mundo tem. E nós estamos crescendo, irmãos. Hoje, por exemplo, uma das nossas salas de crianças já não consegue receber. Alguma criança já não vai poder entrar hoje. Isso é ótimo, isso é um bom problema. Que nós estamos sensíveis, orando, conversando com a liderança, e esperem, porque em breve, muito em breve, nós apresentaremos um novo desafio para a nossa igreja, para a gente avançar, Vocês sabem que essas paredes aqui, todas elas vão cair, em nome de Jesus, porque todo esse espaço aí fora será parte da nossa nave aqui, da nossa igreja. Mas tem um processo, Nós temos que começar a fazer as coisas seguindo um plano estratégico, um plano estrutural, acompanhado por um engenheiro, por um arquiteto. Tudo isso está sendo conversado e a gente quer dar os passos devidos. E eu peço que você ore, porque a gente só caminha no milagre, a gente só caminha na fé. Não fica apavorado, Deus vai multiplicar a sua semente. O que importa é que você semeie, não assista ao agir de Deus, só quem perde é você, É um privilégio mesmo semear no reino de Deus. Então, nosso coração já está apertadinho, Porque temos alguns desconfortos, mas nós vamos investir no ambiente das nossas crianças, é uma das nossas prioridades, Ter o espaço deles maior. O nosso berçário, nós temos 3 anos de igreja e não temos um berçário. O seu pequenininho, bebê, ainda não é bem acolhido na nossa igreja. Isso deixa o nosso coração apertado, mas sabemos que é uma questão de tempo e tão breve nós teremos o nosso berçário. Alguns papais aqui da nossa igreja não têm conseguido vir com frequência, exatamente porque ainda não tem um ambiente para eles. Então, ore por isso, porque nós vamos nos envolver e vamos ver o milagre do Senhor. Amém? Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Um dia, quando ele estava ensinando, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados ali perto. Estes homens surgiam de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Nisto, chegaram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram forçar a passagem pelo meio da multidão até Jesus, mas não puderam chegar a ele. Como não puderam chegar até ele, subiram ao teto acima dele, tiraram algumas telhas e desceram doente no meio da multidão, ainda em sua maca, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem: amigo, os seus pecados estão perdoados. O que tem escrito aqui, gente? Amigo, os seus pecados estão perdoados. Segue. Quem é este homem que blasfema contra Deus? Pensavam os fariseus e os mestres da lei. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande?
Pois para provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, à vista de todos, o homem saltou sobre seus pés, pegou a sua maca em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Segue. Todos os que estavam ali ficaram cheios de espanto e temor e glorificavam a Deus, dizendo: hoje vimos coisas realmente notáveis. Amém. Pai, fala ao nosso coração. O nosso coração e a nossa mente agora é levado cativo ao Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que nada, absolutamente nada, roube as sementes plantadas da sua palavra em nossos corações. Cumpre o teu poder e o teu mover nesse lugar. Nós nos submetemos à autoridade da tua palavra, nós submetemos ao mover do teu Espírito Santo, e eu peço que os nossos corações sejam inflamados, tocados, movidos pela palavra viva do Senhor. Palavra desejada, palavra que é como um leite, que é como mel, palavra que é alimento, palavra que é cortante, palavra que é transformadora. Amamos o Senhor e amamos a sua palavra. Amém, Jesus, a ti oramos em teu nome. Amém. O Hugo está aqui, né? Amados, Jesus entrou numa casa, a multidão correu para aquela casa, a casa ficou cheia, gente por todo lugar, e uma coisa que me chama a atenção já no início é que Jesus ama fazer milagres em casa. Não é por acaso que nós somos uma casa viva, não só no templo, mas nas casas. O que Jesus fez nessa casa, meus irmãos, foi tão extraordinário. Primeiro porque aquele povo estava com sede. Tinha gente por todo o canto da casa, até o ponto de não ter mais nem como entrar. Mas é nesse cenário que eu quero destacar a intencionalidade de 4 amigos, ou de uma célula, que nós podemos representar muito bem como uma célula de amigos. Amigos esses que levaram um outro amigo, só que o amigo era paralítico. Ele tinha uma limitação e levaram esse amigo até Jesus. E através de uma forma muito criativa e também muito corajosa, os amigos fizeram com que o amigo paralítico subisse até o telhado, e eles acharam o ponto certo para que aquele paralítico descesse bem em frente a Jesus. Jesus não só nesse enredo cura o paralítico, mas Jesus também perdoa os pecados daquele paralítico. E isso incomodou bastante os religiosos da época. Por que isso continua acontecendo, né, amados? Você já se deu conta que tem gente de Deus incomodada com seu avivamento? Você já se deu conta que tem gente que está achando radical demais, exagerado demais? É gente crente, é gente cristão. Até hoje não dá para entender, e Jesus sempre tem uma abordagem mais forte com pessoas com espírito religioso. Jesus primeiro, irmãos, perdoa os pecados desse paralítico, e ele faz isso por uma razão, porque a maior doença não é no físico, a maior doença é na alma.
É sobre a eternidade dos nossos amigos que Jesus está mais preocupado. Porque só a graça de Jesus resolve o real problema do ser humano. Só a graça de Jesus é que oferece perdão e salvação. Logo depois do perdão, Jesus disse ao paralítico: levanta, anda, vá para casa. Qual é o resultado de tudo isso, irmãos? Um amigo é transformado milagrosamente e uma multidão glorifica a Deus. Esse é o resultado dessa história. Um amigo é transformado e uma multidão dá glória a Deus. Isso significa que o que nós estamos falando e ministrando hoje precisa ter resultados reais na vida de alguém e todos precisam ver. Tem resultado melhor do que isso, irmãos? Milagre e salvação? Tem resultado mais extraordinário do que isso? Salvação e a glória de Deus. O paralítico, ele recebe perdão, ele recebe cura, a multidão fica extasiada com o que Jesus fez e eles dão glória a Deus. É tudo que Deus espera de nós, é que nós vivamos uma vida da qual o resultado seja glória a Deus. E é exatamente esse o nosso propósito como igreja: transformar vidas e glorificar a Deus. Na Casa Viva fazemos isso vivendo em Cristo, cativando as pessoas e fazendo discípulos. Mas o que é que levou o paralítico a ser curado? O que é que levou o paralítico a ser perdoado? Agora eu começo a pregar. Eu recontei a história para vocês, situei vocês, mostrei o propósito nas Escrituras. Agora eu vou começar a pregar. Agora eu quero que você entenda por que aquele homem recebeu cura, por que aquela multidão deu glória a Deus, por que o paralítico foi transformado e a multidão deu glória a Deus. Por causa da intencionalidade de uma célula, por causa da intencionalidade de amigos. Peço que você agora se coloque na posição dos 4 amigos, porque é possível que tenha alguém entre nós que se sinta mais como paralítico hoje. E foi por isso que Deus pediu para eu orar. E foi por isso que o Espírito Santo soprou no meu coração que deveríamos ministrar cura hoje, porque talvez esse seja o seu sentimento. Pastor, tudo que eu preciso é ser carregado mesmo. Meu coração está em frangalhos, as minhas emoções estão bagunçadas, eu estou perdendo o controle, eu me sinto completamente um paralítico. Deus está te visitando nesse lugar. Mas agora eu peço licença para você se colocar no lugar dos 4 amigos. Os 4 amigos que levaram o paralítico depois do esforço que eles fizeram. O desejo que os moveu de levar um conhecido até Jesus. E eles estão aqui em cima de um telhado. Os amigos não deu tempo eles descerem para ver o milagre, eles tiveram que assistir de cima. Tem um certo desconforto para levar alguém a Cristo. E pode ser que na hora da cura você nem esteja lá, porque naquele momento Deus só está te usando para conduzir, olhando tudo através de um buraco. Porque o paralítico começa a se levantar e os amigos queriam estar lá, certamente. Isso não dá tempo, rapaz, vamos ficar aqui assistindo de cima mesmo. E esses 4 tentando ver o milagre, talvez com medo de cair. Depois o paralítico sai correndo. O texto não fala que eles se encontraram, ok?
E ele sai correndo e o povo vai adorando e ele vê todo aquele milagre. Esses amigos, certamente, irmãos, estão sentindo a maior sensação que um ser humano pode sentir: ser um instrumento de transformação. Você que é empresário, é muito satisfatório quando você vê seus funcionários recebendo salário, você cooperando com a vida financeira de famílias. Não é satisfatório? É muito legal. Você que é um treinador, talvez um personal, que legal ver o resultado do seu atleta. Você que é um advogado, um dentista, um médico, que legal ver o resultado de um tratamento. Mas, amados, nenhuma das sensações é maior do que você ver alguém sendo transformado de dentro para fora. Ser transformado na sua eternidade. Esses amigos da célula nos ensinam pelo menos 4 atitudes intencionais que revelam como ser um instrumento de transformação na vida de alguém. Como ser um amigo de verdade. Porque amigo de verdade apresenta o tesouro mais lindo que você carrega. É inconcebível, irmãos, é incoerente alguém que tem a mensagem do Evangelho e não compartilha com alguém. Isso não tem a coerência com a sua vida com Deus. E eu quero te inspirar hoje, eu não quero te cobrar, eu quero te empurrar hoje a dizer: meu amigo, está sendo bom para você? Há no mínimo um amigo seu, ou um casal de amigos, ou uma família que está perto de você, desesperados, para conhecer essa paz que você tem em Cristo, para conhecer o caminho da sabedoria, para conhecer o Evangelho, gente, o Evangelho, sabe, de Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus. Pessoal, tem gente que não sabe o que é o poder de Deus, tem gente que tem medo do poder de Deus, tem gente que acha que isso é fanatismo, tem gente que acha que isso é coisa de pentecostal, tem gente que acha que isso é uma coisa... Não, o poder de Deus é lindo, é desejável, é transformador, é milagroso. Deseje isso, compartilhe isso que você tem e que você carrega. Qual é a primeira atitude intencional desses amigos que eu quero compartilhar com vocês? Verso 18. Nisto chegaram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram forçar a passagem pelo meio da multidão até Jesus, mas não puderam chegar até ele. Primeira atitude é de perseverança, irmãos. Este era a visão deles. Eles não podiam fazer o milagre, eles não podiam resolver o problema daquele homem, mas eles tinham uma visão de quem poderia curá-lo. E se colocarmos nosso amigo na presença de Jesus, eles estão pensando assim: ele tem poder para curar. Mas não foi fácil. Não foi fácil conduzir alguém até a presença de Jesus. Amados, o mundo está em agonia. Queridos, o mundo está em desespero. Ricos e pobres, grandes e pequenos, jovens e velhos, todos estão com alma aflita. Não minimiza mesmo. A coisa está de mal a pior. E eu não preciso relatar, eu não gosto de ficar relatando, porque se você ligar o jornal e se você ainda é desses que assiste o Fantástico, que de fantástico não tem nada, é só notícia ruim. E eu acredito no Evangelho como boas notícias. Mas você sabe que o pecado está avolumado. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam.
Queridos, eu tenho 25 anos de ministério, atuando como alguém que cuida, discipula, pastoreia pessoas. Tivemos uma semana linda como igreja. Claro, nem todos vocês sabem de tudo o que acontece, porque é uma situação, é uma célula, é um casamento, é uma coisa, é um aniversário, uma restauração aqui, outra acolá, mas eu fico olhando, dizendo assim, meu Deus, o Senhor continua a fazer milagres, o Senhor continua mudando realidades de famílias, mas cada um que chega nesse lugar, certamente chega cheio de limitações, de traumas, de dores. Essa é a realidade dos seus funcionários, essa é a realidade dos seus vizinhos. Muita gente toma medicação para dormir, muita gente precisa ir no hospital semanalmente para fazer um procedimento, muita gente está com o filho nas drogas. Gente, o mundo está cruel mesmo. E qual é o papel da igreja, gente? É o mesmo papel desses 4 homens, desses amigos, é ter uma visão de que se nós levarmos pessoas aflitas a Jesus, elas podem ser curadas. Se levarmos doentes da alma e do espírito até Jesus, eles podem receber milagres. E se nós formos perseverantes, nós veremos o milagre. Os homens estão levando o paralítico numa maca. E ao chegar lá, não tem fila prioritária para ele. Ninguém abriu espaço para o paralítico passar. Imagina os amigos dizendo, rapaz, fizemos o que podíamos, agora não dá mais. Eles enfrentaram pelo menos 7 obstáculos. Primeiro, o peso do paralítico. Segundo, a logística do paralítico. Terceiro, a multidão, que não abriu espaço. Quarto, não acharam nenhum lugar dentro. Porque mesmo que abrisse espaço, não tinha lugar para colocar a maca. 5, subiram no telhado. 6, destelharam a casa. 7, desceram o paralítico exatamente no local que Jesus estava. Ufa! Por que é tão difícil fazer o bem? Bem-vindo! Ah, mas eu já convidei esse meu amigo aí umas 3 vezes para a igreja, eu não chamo mais não. Já desistiu na 3ª? Gente, eu estou querendo conhecer alguém mais insistente do que eu. Quero conhecer essa pessoa. Eu só deixo de ser chato quando a pessoa me dá um sinal claro. Pastor, valeu, obrigado, não precisa mais. Se não for claro comigo, vai receber minha oração, minha mensagem, meu convite. Por quê? Cara, porque eu sei quantas pessoas, em lágrimas, me agradeceram, dizendo assim, cara, se não fosse a sua insistência, se não fosse o seu cuidado, eu não estaria aqui. Por uma pessoa, eu faria isso. Só que eu tenho centenas. Eu tenho muitas histórias para compartilhar. Do Orlando chato. Por Jesus, eu decidi ser chato. Isso é perseverança, irmãos. Quantas vezes eu e você, no processo de levar pessoas a Jesus, enfrentamos os primeiros obstáculos e o que a gente faz? A gente desiste. E não é sem resistência. Qual foi a primeira resistência ao milagre da cura desse homem? E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão. Irmãos, a multidão fechou a porta, a multidão bloqueou o caminho, a multidão impediu a entrada e ali estava a multidão. Uns foram para ouvir, outros foram só por curiosidade. Tinha gente que nem era para estar naquela casa, só atrapalhando o mover da cura. Como os fariseus e os escribas, só para criticar. E muitas vezes a multidão é um empecilho. Lembra do cego Bartimeu? Que gritava bem alto, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E o povo dizia, se cale, se cale. E ainda hoje, a multidão pode ser um empecilho. Não só isso, a resistência dos religiosos. Eles estavam lá não para aprender de Jesus, mas para criticar Jesus, para observar Jesus. Até porque eles eram guardiões da ortodoxia judaica. Eles estavam lá. Eles estavam por ciúmes, porque Jesus quebrou alguns protocolos, sobretudo a guarda do sábado. Mas os 4 amigos decidiram perseverar. Perseverança, irmãos, é uma união de 2 palavras gregas que significa manter-se em posição de avanço. Se fosse você, eu escrevia essa frase. Sabe o que é perseverança? Manter-se em posição de avanço. Não é só manter-se e ficar parado. Como é que está aí? Não, cara, eu estou com Jesus. Acredita na Bíblia? Acredito. E em Jesus eu também acredito, mas está avançando? Não, estou parado. Então não está avançando, está regredindo. Porque no mundo espiritual, ou cai ou levanta, ou junta ou espalha, ou é céu ou é inferno, ou é trevas ou é luz. Te derrubei do muro agora, né? Porque você está avançando ou você está recuando. Eu fico imaginando a conversa do paralítico com os amigos. Vocês podem me levar de volta? Vamos desistir, gente? O pessoal está até me xingando já. E os amigos dizendo assim, não, cara, nós vamos perseverar. Aliás, nós temos uma estratégia diferente. Isso é fantástico, irmãos, porque desistir nunca é uma opção para o discípulo de Jesus. Coloque isso no seu coração. Desistir não é uma opção para o discípulo de Jesus. Células, não desistam. Avance. O nosso papel nunca será converter ninguém. O nosso papel é insistir em amar, em cuidar, em convidar, em chamar. A perseguição, irmãos, como nós cantamos, não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Nós somos a igreja imparável. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é o inferno que avança, é a igreja que avança e as portas que é do inferno, não da igreja. As portas são do inferno, ela não vai resistir. Nós vamos entrar, nós vamos avançar. Nós somos uma igreja imparável. Por quê? Porque Cristo nos fez mais que vencedores, só por isso. Não é porque a gente tem as melhores estratégias, não é porque você não tem medo, não é porque você não tem vergonha. Motivos mais comuns para a gente não evangelizar. Eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu também era, mas muito tímido. Minha mãe brigou muito comigo, meus pais me chamavam de rabugento, um cara muito calado, não sei o quê, até que eu descobri que o poder do evangelho transforma a gente. Então, no poder do evangelho, a gente não se apega à reputação, mas à obediência ao evangelho. Nós somos a igreja, nós vamos acelerar. Nós vamos deixar um legado para os nossos filhos, para as próximas gerações, amém? Para a igreja, para nós, igreja de casa em casa, para a gente avançar, nós precisamos perseverar em levar os paralíticos até Jesus. Essa foi a primeira atitude que eu fui ministrado por esses amigos. Sabe qual é a segunda atitude intencional? Fé. O verso 20 vai dizer, vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem, amigo, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, Jesus viu a fé de quem? Do paralítico? Não. Jesus viu a fé dos homens que transportavam o paralítico. O beneficiado foi o paralítico. Mas quem transportou tinha fé. Quem conduziu tinha confiança de que aquele homem paralítico, ao ser colocado na frente de Jesus,
ele receberia cura e salvação. Como isso é tremendo, irmãos. Quando a gente chama um amigo para conhecer a Cristo e diz assim: Jesus, faz Jesus, faz por ele. Aí você fica intercedendo por ele, você fica intercedendo por ela, você vai dizendo assim: Jesus, intervém. Vocês viram o testemunho honesto, bacana, leve da Conceição? Estava aqui, esse vídeo, um fato real. Alguém que nasceu no Evangelho, tem líderes religiosos por toda a área da família dela, mas ela nunca despertou a curiosidade, talvez porque viu algumas coisas semelhantes a dos escribas e fariseus, mas de alguma forma encontrou alguém que conduziu para um dia do amigo. E 2 anos, essa querida está no nosso meio, aprendendo, sendo transformada no seu tempo, com leveza, com profundidade, com fome, com sede, porque não basta levar alguém e colocar na presença de Jesus, gente. Aquele que faz isso precisa ter fé para ver Deus agindo. Precisa colocar diante do Senhor. É por isso que a gente vai para uma semana de jejum e oração. Gente, não é uma estratégia que transforma vidas. É o poder sobrenatural que Deus vai liberar sobre nós. E a gente vai dizer assim: vale, eu só fiz isso. Eu só convidei e Deus fez tudo isso. Isso. Agora convida direito, por favor. Vai pegar em casa. Não deixa fugir, não. É 7h30 o dia do amigo, pois 7 horas da noite estou te pegando na tua casa, mas ele tem carro, mas você é esperto. Não, mas ele pode querer ficar no meio do caminho. Rapaz, é porque eu recebi uma ligação da minha mãe, da minha sogra, do meu avô, eu vou lá, só dar um suporte, nem chega lá. Vai pegar em casa, seja perseverante. Eles não podiam fazer um milagre, irmãos, mas eles sabiam quem podia fazer. Eles não podiam salvar, mas eles sabiam quem podia salvar. Significa que a fé não é complacente. Eu creio, irmãos, que Jesus pode salvar, mas eu não falo de Jesus para ninguém. Não, eu creio que Jesus pode salvar os meus vizinhos, mas eu nunca convido eles para a célula. Amados, se eu levar um amigo, um parente, um vizinho e colocar aos pés de Jesus, em oração eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Levar as pessoas a Cristo é a nossa missão, amados. Curar e perdoar é missão de Jesus. Entenderam? Levar as pessoas a Cristo é nossa missão. Curar e salvar é missão dele. Os 4 amigos encontram uma impossibilidade de carregar o paralítico, mas eles têm uma fé criativa. E eles sobem ao telhado, Jesus vendo a fé dos amigos. Ah, gente, é isso que eu quero ver no dia do amigo das nossas células. E Jesus vendo a fé dos amigos da célula Amigos de Deus. Tem uma célula com esse nome aqui na Casa Viva. E vendo Jesus a fé da célula Koinonia, aí Jesus vai fazer milagres. Vai fazer. Jesus vendo a fé. Jesus não viu a fé dele, Jesus viu a fé deles. Meus irmãos, você precisa trazer alguém a Jesus. Quantos coxos de alma você conhece? Você convida para perto de Deus? Sabe uma pergunta que eu faço para todas as pessoas, do ateu, de qualquer outra religião, e eu vou te dizer, pode fazer essa pergunta sem medo. Como está o seu relacionamento com Deus? Pergunte para qualquer pessoa. Você receberá uma resposta que vai ser fácil você detectar em que nível ele está. Eu não sou muito de ir à igreja. Você não perguntou sobre igreja. Você perguntou como está o relacionamento dele com Deus. Não sou muito de ler a Bíblia.
embora a Bíblia me leve para Deus, mas você não perguntou se ele lê a Bíblia, você perguntou sobre relacionamento com Deus. Porque na matéria de relacionamento, nós somos fracos, frágeis e pouco inspiradores. Na matéria de religião, de tradição, aí a gente tem muita história para contar. Aí você diz assim, como está o seu relacionamento com Deus? Aí você evolui na pergunta, dizendo assim, então qual foi a última vez que Deus te pediu algo? Porque se você se relaciona, Ele vai te pedir alguma coisa. Como assim? Que Deus me pediu algo? E se Deus te pediu algo, você conseguiu ouvir e atender? Você está fazendo perguntas de relacionamento. Qual foi a última vez que você deixou de fazer algo por amor a essa pessoa que você se relaciona? Porque se você perguntar sobre isso na minha relação com a minha esposa, eu vou ter inúmeros exemplos. Porque eu tenho um relacionamento com a Vanessa. Eu tenho um relacionamento com a Bianca, minha filha. Entende? Nessa matéria, a gente precisa tanto investir para que os nossos amigos ouçam a voz de Deus. O que eles fizeram para que esse homem tivesse um encontro com Jesus, gente? Você já subiu num telhado? Você viu como o telhado tem um encaixe perfeito das telhas para não entrar goteira na casa? Você já viu um telhado? Você já viu que os encaixes são perfeitos? Pois é. Às vezes, para a gente falar de Jesus para alguém, a gente precisa mexer em alguns encaixes que estão bem perfeitos na sua agenda. Tem um tempo não, pastor. E tem uns assim que tem uma resposta que é bem difícil. Pastor, não estou tendo tempo nem para minha família. Aí tu se lascou 2 vezes. Tu não fala de Jesus para ninguém, tu não tem tempo para a tua família, está só piorando as coisas. É isso, irmãos. Às vezes Deus tem que mexer no que está bem organizado na nossa vida. Os amigos veem os telhados bem encaixados. O que é que você precisa destelhar para apresentar Jesus a alguém? Disse Jesus, olhando a fé deles, os caras descendo de rapel. Jesus olhou e disse, eu não vou só curar, porque curar é fácil. Eu vou perdoar ele de todos os pecados. E por que Jesus vai fazer isso, gente? Porque Jesus primeiro está numa casa. E na casa onde Jesus está não tem só cura, tem perdão de pecados. Jesus não quer só te curar, meu querido, Ele quer perdoar você. E Ele quer fazer assim com seus amigos. Esses amigos, irmãos, romperam a barreira da incredulidade, porque eles tinham fé. Quando você dá um passo de fé, você dá um chute na canela da incredulidade. Porque quando você chuta a incredulidade, é que você vai provar do milagre. Eles entenderam que sem fé é impossível agradar a Deus. Está na Bíblia, Hebreus 11:6. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Portanto, amados, precisamos aumentar o nosso nível de fé. É por isso que a gente vai orar e jejuar. Porque pode ser que a sua dificuldade em levar um amigo para o dia do amigo, não é porque você não tem amigos, é porque você não tem fé para ver Deus agindo na vida dos seus amigos. Entende que a oração em jejum nos prepara para o milagre? Ei, fé não é para se comprovar. Desiste de tentar comprovar para os seus amigos sobre a fé. Fé é para se provar. A fé é a prova. Não se comprova a fé, se prova a fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé
é mexer em lugares que você nunca mexeu. E esse é o meu desafio para você essa semana. Mexa no seu nível de fé. Todos aqui têm fé. A grande questão é em quem você põe a sua fé e como está o nível da sua fé. Terceira atitude dos amigos: compaixão. Amados, essa é uma das palavras da minha vida, sabe? Uma pessoa que deseja ver o milagre de Cristo na vida de alguém, curando alguém, precisa de um coração cheio de compaixão. Nenhuma igreja que não se importe com as pessoas vai transformar o mundo. Nós só vamos causar impacto se o nosso coração for cheio de compaixão. Se o seu coração estiver contagiado com a compaixão de Cristo, eu tenho certeza, você vai se mover em um movimento de transformação. Se você for picado pela compaixão, você vai contagiar outras pessoas. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Levar a maca de muitos paralíticos. Sim, vai dar trabalho, mas se o seu coração está cheio de compaixão, você vai ter uma fé criativa. Você vai conduzir pessoas. Ninguém abriu o caminho para o paralítico até chegar a Jesus. Vamos sair um pouco dessa história e vem para hoje. O que está acontecendo no mundo? Indiferença. A indiferença faz a compaixão morrer. O medo, a insegurança, a insatisfação, a angústia, o sofrimento, tudo isso está consumindo o ser humano, assaltando o amor do coração das pessoas. Por isso tanta crueldade, por isso tanta injustiça, por isso esse hedonismo desvairado, esse prazer excessivo consigo mesmo, esse espírito de rebelião. Irmãos, Deus colocou na igreja o seu amor. Deus colocou na igreja, mesmo que repudiem, mesmo que critiquem, não deixem de acreditar. Jesus tem uma noiva, ela se chama igreja, e essa igreja tem um líder, tem um pastor, tem um cabeça. Você não precisa defender a igreja, você precisa ser igreja. Você não precisa comprovar que ela está certa, que ela está errada. Você não precisa. O líder dela está cuidando dela. Jesus está santificando a igreja. Deus não nos colocou para sermos defensores da igreja. Deus nos colocou para sermos agentes de transformação, cujo amor transborda, a graça transborda, o perdão transborda, suas promessas são visíveis, suas bênçãos são visíveis. Eu continuo vendo Deus fazendo isso na minha vida, na minha vizinhança, na vida de muitos de vocês. Deus está fazendo milagres. Deixa Deus falar. Eu continuo vendo Deus de milagres atuando em famílias, em relacionamentos, em relações pais e filhos, marido e mulher. Eu continuo assistindo isso. É que a compaixão me dá acesso a penetrar nos momentos sombrios do outro, sem tentar dar respostas prontas. Nós precisamos de um avivamento de compaixão. Nós precisamos de um batismo de amor. Um dos versos que mais impacta o meu coração é Mateus 14:14. E vendo Jesus as multidões, teve compaixão delas e curou os seus doentes. E nesse texto eu faço 3 perguntas. Você está vendo o que Jesus está vendo? Você está sentindo o que Jesus está sentindo? Você está fazendo o que Jesus está fazendo? O que Jesus está vendo? Pessoas. Mas a gente tem a mania de ver corrupto, ladrão. E as primeiras palavras que saem da nossa boca é xingamento, incompatível com um cristão verdadeiro. A gente tem que ver o coração das pessoas.
Porque se você não vê o coração delas, você não vai orar por elas. Não dá vontade de orar por corrupto. Mas existe um coração ali, uma história. Tem um nome, tem uma identidade. Aí você ora e tem compaixão por aquela pessoa. Difícil, muito difícil aquela pessoa. Sim, só não esqueça que você também é. É só perguntar para o seu cônjuge. Ele vai confirmar bem direitinho. De vez em quando eu escuto isso. Mas tu é difícil, hein? Tem matérias da vida que eu sou difícil mesmo. E aí? Jesus me transforma, Jesus eu quero sair desse lugar, Jesus eu não quero ser esse cara, mas existe mesmo. E por que a gente fica eliminando as pessoas da nossa história, nos tornando seletivos, ao invés de acolhedores? Nós precisamos voltar para aqueles que estão perdidos, precisamos voltar para aqueles que estão distantes, quebrados, mesmo que eu não consiga entrar, mas eu vou ser criativo em mostrar Jesus para um amigo. Que igreja é essa, irmãos? Que não se move pelos perdidos? Que cristão é esse? Que não tem na sua lista de oração diária alguém que você gostaria de ver convertido a Jesus? Isso é uma incompatibilidade doutrinária. Isso é uma incoerência bíblica. Sempre haverá alguém do seu lado que está morrendo, precisando do amor de Jesus. E o que me preocupa nesse momento é que os mestres da lei, aqueles que conhecem a Bíblia, eram os mais indiferentes, que criticavam até Jesus por perdoar. Quando a gente não serve, não doa tempo, não doa ombro, não doa lágrimas, quando nós estamos há anos na igreja e não investimos tempo para investir na vida de um amigo, é só uma questão de tempo. Vamos nos tornando indiferentes, críticos, resistentes. Quando o amor para, nós começamos a morrer em nosso propósito. Vou repetir. Quando o amor para, nós começamos a morrer em nosso propósito. Sabe por que os amigos subiram ao telhado? Porque estavam movidos de compaixão. Colocaram um paralítico na presença de Jesus. Só o seu amor por Deus vai te mover em compaixão. E só irá crescer se o seu amor a Deus for transformado em servir alguém. De dar ao próximo o que ele precisa. E o que é que ele mais precisa, gente? De Jesus. Eu sei que está mais difícil evangelizar alguém na nossa geração. Igreja pós-pandemia, pós as loucuras da política, da última eleição presidencial, loucura. Todo mundo sensível com esses assuntos. Gente, vamos nos manter na essência, na simplicidade. Aquele homem foi transformado porque tinha uma célula, 4 amigos cheios de compaixão. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você carregou um amigo até Jesus? Porque tem lugares que seu amigo só vai chegar com a sua ajuda. Aquele amigo que você está orando por uma afeição recíproca, por uma abertura. Gente, amigo não é quem enxuga as suas lágrimas. Amigo é quem chora com você. Irmão enxuga lágrimas. Amigo chora junto. Você está chorando em ver seus amigos indo para o inferno? Ou você já se rendeu à teologia de que não existe inferno? Ou você já se rendeu a esse liberalismo teológico de que não. Deus não seria capaz de permitir que alguém vá para o inferno. Aí a gente conversa depois sobre isso. Deus quer te usar para colocar seus amigos na frente de Jesus, para que eles também experimentem um milagre que você tem sido transformado.
Irmãos, uma frase muito dita entre nós: se com Jesus é difícil, imagina sem Ele. Então, facilita a vida aí dos teus amigos. Nós não temos o poder de mudar as pessoas, é Jesus que muda. E é Ele que espera que nós tragamos os nossos amigos para que Ele cura. Quem faz o milagre é Jesus. Tudo que nós precisamos fazer é o quê? É levar os nossos amigos a Ele. E a gente tem uma história real na nossa igreja. Eu vou chamar aqui meu amigo Hugo para compartilhar como ele viveu esse processo de ser levado até Jesus por amigos. Primeiro, obrigado pela sua coragem, Hugo. Pode vir, amigo. Perfeito. Amém, igreja? Boa noite, tudo bem? Vocês vão me perdoando, estou um pouco nervoso, mas eu acho que quando o Espírito Santo fala, a gente tem que cumprir, né? Eu acho que se eu não viesse falar aqui hoje, eu ia passar pelo menos uma semana sem conseguir dormir direito. Então, vou começar aqui, tá? Meu nome é Hugo, eu tenho 24 anos, eu sou atleta profissional de futebol. Eu sou esposo da Laila e sou pai do Miguelzinho, que está ali no casulo agora. Esse testemunho... Oi? E a Radassa agora, né? Mas isso é lá para o final do testemunho. Exatamente. Esse testemunho começa no ano de 2025, no caso do ano passado. Depois de eu assinar com um clube de São Paulo, que fica na cidade de Leme. Acabei mudando para Leme, minha família foi um pouco depois. E a gente começou o ano com a esperança de ser um ano abençoado, né? Um ano bom, já que em São Paulo geralmente acontece muitas coisas, ainda mais por meio do futebol. Como é um centro empresarial, também é um centro futebolístico, então muitas coisas acontecem lá. E recém-chegado no clube, fui jogar a 5ª rodada do Campeonato Paulista, num dia de muita chuva, contra um time de Franca, de São Paulo, contra o Francana. No primeiro tempo, muita chuva, acabei recebendo um empurrão, e nesse empurrão acabei machucando o meu joelho. E tive uma lesão muito séria, machuquei meu LCA, que é o ligamento cruzado anterior do joelho, e só resolve em caso cirúrgico, sabe? Então, é o terror para qualquer atleta, vôlei, handball, para todo mundo, né? E aí, cara, me bateu uma frustração enorme, sabe? Fiquei muito triste, muito chateado. Eu jogo futebol desde os meus 6 anos de idade. Então, a minha vida toda foi voltada para o futebol, voltada a ser atleta. E nunca tinha tido uma lesão muito séria antes, sabe? Então, eu estava no meio que eu não esperava que acontecesse. Estava tudo indo muito bem e, quando aconteceu, foi muito triste para mim, sabe? Então, eu volto para Fortaleza e essa lesão tem um tempo estimado entre 9 meses a 1 ano para eu poder me recuperar e voltar a jogar futebol profissionalmente. Então, eu volto para Fortaleza, lesionado e, como o pastor estava falando, basicamente como um paralítico, né? Preso dentro de mim mesmo, sabe? E aí começo o meu processo de transformação. O clube, é a lei, né? O clube deveria arcar com todo o processo. Fisioterapia, cirurgia, enfim, manter os meus salários normalmente. Só que eu acho que provavelmente foi Deus. Deus usa ensinamentos diferentes para cada um de nós, né? E acabou que o clube me dispensou e realmente me abandonou. Não arcaram com nada, não arcaram com fisioterapia, não arcaram com cirurgia, não arcaram com os meus salários. Então, imaginem, né? Como eu falei, eu jogo futebol desde os meus 6 anos. Me mudei muito cedo de casa, com 12 anos, 10 anos, eu já comecei a viajar para jogar futebol. Me mudei com 15 para cá, para Fortaleza, inclusive. Inclusive, minha mãe está aqui, minha irmã está aqui. Elas são de Teresina. Eu sou natural de Teresina, Piauí. E me mudei para Fortaleza com 15 anos. E, nesse cenário, cara, eu me senti preso dentro da minha mente. Uma briga interna comigo mesmo. Eu não conseguia aceitar que isso estava acontecendo comigo. Por que comigo?
por que isso estava acontecendo comigo. E então eu entrei numa crise muito grande de fé. Eu não conseguia entender o que Deus queria fazer na minha vida, sabe? E no meio dessa crise de fé, eu fiquei bastante desanimado, muito desanimado. Tive uma revolta muito grande, tive uma crise de fé enorme. Eu acabei me prendendo um pouco dentro de mim e não conseguia conversar. Não conseguia conversar com a minha esposa, não conseguia conversar com os meus parentes, não conseguia conversar com os meus amigos. Comecei a emagrecer, bati a porta de uma depressão, eu diria. Então, foi um processo muito, muito difícil para mim. Então, diante desse momento, é que os meus olhos foram abertos para Cristo e o que Cristo queria fazer na minha vida e na vida da minha família, sabe? Então, foi nesse cenário de paralisia que os meus amigos de Jesus se apresentaram com uma maca na mão para me levar de volta ao Pai. Então eu deitei na maca e recebi a ajuda de pessoas guiadas por Deus para arcar com a cirurgia, para arcar com a fisioterapia e para arcar com os transportes. E fui na maca que recebi amor incondicional da minha esposa, que está ali, linda, maravilhosa, minha melhor amiga. Eu sei que ela orou por mim, respeitou, inspirou meu tempo e me fez um convite que eu diria que mudou tudo, sabe? Vamos visitar uma igreja ali. Que igreja será que era, né? Então chegamos aqui na Casa Viva. Logo de início eu fiquei um pouco relutante. Como eu falei para vocês, eu estava em uma crise de fé muito grande, então eu achei que talvez não fosse o momento, mas aceitei, né? Então, logo que cheguei, fui bem acolhido, fiz amigos maravilhosos, foi um lugar muito especial para mim, que meu coração se encheu de alegria, um lugar que eu senti a presença do Espírito Santo, sabe? É até difícil de falar, porque realmente foi onde tudo começou a mudar a minha chave, a mudar a minha história. Amém? E não demorou muito, eu fui convidado para uma célula, né? E assim, gente, minha esposa está ali como prova disso. Eu sou um cara meio difícil nos meus relacionamentos. Como eu passei a minha vida de lugar em lugar, eu nunca consegui manter relacionamentos por muito tempo. Então, eu não conseguia estar toda segunda na casa de alguém que eu ainda não conhecia, com pessoas que eu não conhecia, tentando manter algo, sabe? Então, foi algo extremamente desafiador para mim. Mas, graças a Deus, eu tive o pastor Orlando, eu tive a pastora Vanessa, eu tive ali a minha esposa, eu tive a minha família para me ajudar com tudo isso. E no primeiro dia, para você ver como são as coisas de Deus, outro casal que não estava, que também ia para a cela, mas acabou chegando um pouco atrasado, como disse, chegou atrasado, e a gente teve um momento de comunhão com os pastores. E ele, naquele momento de comunhão, eu senti como se eu estivesse falando com o próprio Pai, sabe? Consegui me abrir, consegui falar tudo que estava guardado há muito, 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 muito tempo no meu coração. E eu senti uma paz que eu diria inexplicável. E aí, nesse primeiro dia, nós contamos alguns sonhos, né? São vários, mas meu sonho de ser pai, sabe? Eu sou um rapaz novo, mas eu diria que eu nasci para ser pai. Eu tenho o Miguelzinho, que tem 6 anos agora. Não se feche se o caminho é você se encontrar com Cristo. E entendi que estava paralítico na minha identidade. Mas que hoje eu sei que eu não sou o que faço, mas o que Cristo pensa a meu respeito. Sou filho amado, aceito, justificado, sou um vencedor, um discípulo, e foi entendendo minha identidade que descobri meu propósito. E nesse clube também comecei a liderar uma célula. Eu acho que não há uma gratidão maior, né, do que eu fui encontrado por uma célula de amigos, eu ser esse amigo que vai apresentar Cristo a outras pessoas, né? E nessa célula eu comecei a fazer célula semanalmente. A gente tinha estudos da Bíblia, tinha comunhão. Então foi um lugar muito abençoado, graças a Deus. E eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por amar e me cercar. Muito obrigado à Igreja Casa Viva por serem meu canal de avivamento espiritual na minha vida. Muito obrigado à minha célula viva. Vocês são a clara representação dos verdadeiros amigos que me conduzem a Cristo e ao milagre da vida. Muito obrigado ao meu pastor Orlando por me discipular e me pastorear mesmo distante.
Muito obrigado à minha pastora Vanessa por ser inspiração de amor e cuidado com a minha esposa Laila. Muito obrigado à minha família, à minha mãe que está ali, à minha irmã, à minha esposa, a todos que estão aqui. Eu amo vocês de todo o meu coração. E tudo isso aconteceu porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E é isso, gente. Amém. Glória a Deus. E como eu falei, né? Deus é bom demais. Segunda-feira, amanhã no caso, eu já fechei com a equipe do Rio de Janeiro e amanhã à noite eu estou viajando para o Rio de Janeiro para me apresentar nessa nova equipe, para começar um novo campeonato. E é porque estava nervoso, né? A gente vai abençoar a vida do Hugo, né? Que já vai para uma nova temporada num campeonato no Rio de Janeiro. A gente vai abençoar a vida dele. Faça isso, levante suas mãos. Pai, o Senhor tem feito tantos milagres na vida deste homem, na sua história, na sua família, e nós queremos te pedir que transborde. Continua a boa obra que o Senhor começou, com vida, com entusiasmo, com poder. Deus, que ele receba do Senhor as maravilhas, os milagres, as curas, as mudanças no caráter, na família, nas finanças, no trabalho, em todo lugar. E peço que o Senhor faça o frutífero, uma bênção, continue sendo agora alguém que saiu da maca para alguém que vai levar outros amigos a Cristo. Que ele seja bem sucedido nessa nova temporada, ali no seu novo clube, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre cada decisão, que ele seja um vencedor como atleta, o seu time, abençoa a Laila, os filhos, a gestação, tudo, Deus, que está ainda em curso. Que a graça do Senhor repouse sobre ele hoje e sempre, em nome de Jesus. Vai lá, vai lá. Fique de pé. Vamos encerrar essa noite. Equipe de louvor, por favor. A gente vai cantar um louvor. Eu quero encerrar esse tempo dizendo para você algo muito simples. É uma história tão linda, tão impactante, e eu peço que, em nome de Jesus, você saia daqui mais sensível a amar as pessoas. Jesus amou os não amáveis, Jesus aceitou os não aceitáveis, e a gente é braço dele, coração dele. Você tem a oportunidade, né, de, como igreja, participando de uma célula ou não, ainda dá tempo de você entrar, você pode nos procurar e ainda essa semana entrar, fazer parte, porque daqui a 2 semanas nós teremos muitos dias do amigo acontecendo nas nossas células, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, que Ele abra os seus olhos nessa semana, te faça mais sensível, e não vem com essa de que você não sabe, que você não tem, que você não pode, que você tem vergonha. Não, seja sem vergonha. Entendeu, né? Um trocadilho. Um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, gente. Está na Bíblia. Seja um discípulo sem vergonha, que não tem do que se envergonhar. Ame as pessoas, porque Jesus as ama. Pai, em nome de Jesus, nos faz luzeiros do Senhor, nos faz como quem conduz outras pessoas à Tua presença. Venha largar o nosso coração nessa noite, Pai. Venha derramar a compaixão que talvez está num nível tão ralo no nosso coração. Eu quero te pedir, Senhor, derrama compaixão e arranca a indiferença. Deus, nos faz chorar por aqueles que precisam mesmo de uma palavra de paz. Não é sobre mudar as pessoas de religião e nem convertê-las. É sobre mostrar que Jesus, vivo, amigo, que se importa com eles. E no poder do Espírito Santo, a gente orar e apresentar esses amigos na presença de Jesus. Aumenta o nível de compaixão dos nossos corações. Aumenta o nível de misericórdia em nossos corações. Aumenta mesmo, Senhor, nos dar a capacidade de derramar lágrimas por aqueles
que precisam encontrar Jesus, e que em nossas células a gente veja milagres e mais milagres, assim como foi na vida do Hugo, na vida da Laila e na vida de tantos outros aqui que foram tão profundamente tocados em um dia do amigo, como a Seição, como a vida do Pedro, da Lívia, como a vida de tantos irmãos. Eu quero te pedir, nos usa do jeito que nós somos, Pai, na simplicidade da casa, do jeito de ser de cada um. Eu só te peço, Deus, não nos deixa sem a presença do Espírito Santo, não nos deixa sem o poder sendo liberado enquanto a gente evangeliza, enquanto a gente ama. Por favor, Espírito Santo, nos faz amar, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Só seremos discípulos de verdade quando aprendemos a amar. E eu peço que esse amor transborde nesses dias. Eu te peço que nessa semana de jejum e oração, Jesus, o Senhor venha nos visitar de uma forma tão poderosa. O Senhor venha revelar segredos do teu coração, porque o Senhor só revela segredos para os íntimos, para os amigos. Por favor, Jesus, nos mobiliza em amor, que cadeias caiam, que indiferença se rompa, que as barreiras culturais, ideológicas caiam por terra diante do Evangelho de Jesus, diante do amor de Cristo. Sê conosco, Senhor. Eis-nos aqui, envia a tua igreja a amar, e que seja poderoso o que vai acontecer nos próximos dias. Nos próximos dias, Senhor, uma multidão de amigos te conheçam, centenas de amigos se convertam, dezenas de famílias sejam transformadas, e que o Senhor continue nos usando como igreja, no amor, no discipulado, na casa, na essência, Jesus, para promover mudanças reais em famílias, em homens e mulheres, em crianças, em adolescentes, em jovens, em casais, em famílias, para a glória do teu nome. Venha sobre nós, Senhor. Faça isso, papai, no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor os abençoe, os leve em paz, em nome de Jesus.